E o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é Mohamed Habib, que é secretário-geral do Instituto de Cultura Árabe e professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Boa noite, professor Mohamed Habib, seja muito bem-vindo. Boa noite, querido. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. E, professor, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir licença para o senhor, porque a gente vai passar aqui um trecho de uma entrevista feito esta semana pela jornalista Marilu Cabanhas, no Jornal da Rádio Brasil Atual, da manhã, que fala com a professora Wad Al-Assad, professora de matemática e moradora da faixa de Gaza. Vamos ver esse trecho dessa entrevista. Agora, de onde você tira a força, Uda? De onde você tira a força? Aí, essa aqui que eu acho que o Estado de Israel ele nunca vai entender, que esta força não vem nem de comida, nem de roupa, nem de eletricidade, isso vem de dentro de você, de amor pela terra. A gente tem força até o fim. Eu vi uma vez uma mãe agora, antes de 3 dias, perdeu 3 filhos, isso que eu não sei se eu vou conseguir ser igual a ela. Aí ela falando, eu pedi 3 filhos, mas não são nada pela minha terra, não são nada pelo Jerusalém. Eu e meus filhos, e todo o povo, é pouco pela Jerusalém. Isso não é o pensamento dela, não. É pensamento de tudo palestino. Entendeu? Eu peço a Deus, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. Peço a Deus não perder nenhum. Porque eu não sei se eu vou aturar uma coisa dessa. Só que eu repito o que ela falou. Eu e meus filhos somos pouco pela Jerusalém. Jerusalém vale muito mais que isso. Sim. Eu espero que o Estado de Israel entender isso. Entender isso. Então, lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT, do Revista Brasil TVT e também os ouvintes da Brasil Atual, esse trecho da entrevista com a Marilu Cabanhas e a professora Wad Al-Assad lá na faixa de Gaza sobre a escalada de violência na região. Professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma explicação, se é que tem explicação, para esse aumento dessa escalada de violência durante quase 2 semanas entre Israel Oriental e na faixa de Gaza. Na realidade, essas 2 semanas de violência e de massacres de palestinos fazem parte de uma história relativamente longa que se iniciou na década de 1890, quando exatamente estava já formado na ilegalidade uma organização sionista e que essa organização já assumiu um papel muito importante em incentivar famílias judaicas europeias a migrarem para a Palestina. Depois, em 1896, surge então um livro muito importante chamado O Lar Judaico, escrito por Theodor Herzl. Theodor Herzl, um grande escritor, escreveu esse livro e publicou em 1896, e que exatamente no livro ele indica a Palestina como um lugar ideal de ver comunidades e famílias judaicas. E usando como pretexto que uma terra sem povo merece ter povo sem terra. Mais ou menos esse é o significado daquele slogan que ele lançou no livro naquela época. A partir daí, então, começa a reação palestina da sociedade civil em todas as esferas. Mas, lamentavelmente, essa organização sionista, ela se organiza formalmente, se legaliza a partir do ano seguinte, de 1897, e a partir dessa organização, eles começam a trabalhar com governos europeus. Nós estávamos falando na iminência da Primeira Guerra Mundial, aonde então, nessa fase, valeria qualquer negociação, qualquer articulação. Então, Theodor Herzl, ele se articula com o governo britânico, principalmente
com o Lord Balfour e combina com ele um acordo de apoio à migração judaica de todos os países europeus para Israel, né? E, em troca disso, os judeus apoiariam a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E assim evoluiu o início da violência desde aquela época até hoje, passando na história pela aprovação da própria ONU em 1947, a aprovação da ideia da partilha da Palestina, onde destinaria 53% para as comunidades judaicas e 47% para a comunidade ou para o povo palestino. Lembrando que, naquele ano de 1947, havia apenas 13% dos palestinos representados por judeus. Então, a religião judaica existia com 13%, enquanto que o restante, 87%, eram palestinos árabes que herderam e ficaram nessa terra geração após geração, durante milhares de anos. Então, se forma no ano seguinte, 14 de maio de 48, por uma decisão unilateral da comunidade judaica, decidem pela formação oficial, a criação do Estado de Israel. Obviamente, isso revoltou não apenas o povo palestino, mas revoltou todo o mundo árabe. Então, o Ocidente todo viu a criação do Estado de Israel, o Império Turco-Otomano derrotado na Primeira Guerra Mundial, não se recuperou. A Segunda Guerra Mundial repetiu o mesmo cenário, onde os países europeus se fortaleceram muito mais e eles tomaram conta, então, do Oriente Médio e deliberaram, a partir da partilha pela ONU, por dar todo o apoio à comunidade judaica. De lá para cá, os massacres continuam, né, por um povo massacrado, né, que vive naquela terra há milhares de anos, e por comunidade que se formou um país no mesmo território, usando slogan que engana a sociedade mundial, a comunidade, os povos de um modo geral, enganando os povos, dizendo que aquela comunidade judaica foi para uma terra sem povo. Não, havia o povo, sim, havia o povo, né? Aí começaram a dizer, então, mas essa terra era da comunidade judaica porque há 3 anos atrás, 4.000 anos atrás, eles passavam por aquela terra. Imagine se esse argumento servisse para alguma coisa. Todos nós temos que sair, por exemplo, das Américas, do Novo Mundo, de um modo geral, e entregar as terras para quem está sobrevivendo ainda, né, das comunidades nativas das Américas, e não só das Américas, inclusive da Austrália, por exemplo. Então, temos que entregar essas terras todas das Américas para os índios, né, usando a lógica, né, da organização sionista. É uma organização política, não tem nada a ver com a religião judaica. Os palestinos, como todos os árabes, como todos os muçulmanos do planeta inteiro, que corresponde a mais de 1/3 da humanidade, reconhecem a religião judaica. A religião judaica faz parte da alicerce da religião islâmica, como faz parte da alicerce da religião cristã, e as duas religiões abraâmicas, judaísmo e cristianismo, fazem parte da alicerce dos muçulmanos. Portanto, essa violência não tem nada a ver com a religião, porque os muçulmanos reconhecem cristãos e judeus. Os cristãos reconhecem os judeus. E agora a violência ela é contra muçulmanos e contra cristãos. E chegou exatamente a esses últimos atos de violência durante os últimos 15 dias. Professor, eu gostaria de pegar esse gancho e gastar um pouquinho mais de tempo falando um pouco de história, porque eu acho que é importante a gente entender por que chegamos até aqui.
né? Então, remontar ali a Resolução 181 da ONU, de 47, e as sucessivas tentativas, por assim dizer, e aí queria saber como o senhor avalia isso ao longo das décadas, de acordo de paz, de pacificação, se a gente for considerar que lá atrás houve esse acordo, quando da ONU fez essa resolução. O que desandou e o que falta para finalmente essa situação ficar pacificada? Considerando as intervenções de países como Estados Unidos, né, que a gente tem que também considerar. Perfeito. O problema mundial, que desde a Primeira Guerra Mundial, se refere ao papel da ONU. Então, parece-me pela teoria, né, pela constituição daquela organização, que ela veio e foi construída para estabelecer a paz entre os diferentes povos. Acontece que a ONU veio para substituir uma outra organização que foi criada antes dela. Então, falando com mais clareza, a Primeira Guerra Mundial, quando terminou, os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial criaram uma organização mundial chamada a Liga das Nações. E a Liga das Nações, pela sua Constituição, dá o direito ao veto aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Então, não adianta que a Assembleia da Liga das Nações deliberasse por alguma medida qualquer que não satisfaça um desses 4 países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Aí esse país ele levanta a mão e fala: eu não concordo. Aí a medida não vale absolutamente nada, porque um dos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial usou seu direito ao veto. Isso não é um processo democrático. Isso não é um processo que respeita o seu planeta. Esse é um critério exatamente autoritário e antiético, inclusive. Mas, enfim, quando veio a Segunda Guerra Mundial, o mundo fala: puxa vida, agora o mundo vai melhorar. Os que ganharam a Segunda Guerra Mundial revogaram a existência da Liga das Nações. Aí, ai, que bom, agora nós vamos melhorar mais. Aí, uma organização chamada Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU. Só que existe a mesma cláusula que existia na Liga das Nações, dizendo: qualquer país dos 4 que ganharam a Primeira Guerra, agora a Segunda Guerra, tem o direito ao veto. E exatamente com essa cláusula, a questão palestina passa a sofrer desde 1948. Então, embora a ONU, ela delibera pelo princípio da partilha, ela não criou o Estado de Israel. O mundo precisa entender isso. A deliberação de 1948, de 15 de maio, né, ela deliberou sobre o princípio da partilha. 53% para Israel e 47% do país Palestina para o povo palestino. Mas não criou o Estado de Israel. Um ano depois, dia 14 de maio, exatamente a comunidade judaica na Palestina saíram e declararam sozinhos, né, pela criação do Estado de Israel, a automação do Estado de Israel. E com a força dos 4 países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, fecharam os olhos e os ouvidos como se fosse nada tinha acontecido. Aí tornou-se, então, a partir daí, um fato consumado. A partir do mesmo dia, de 14 de maio de 48, começam os massacres do povo palestino, onde centenas de povoados e de cidades foram totalmente aniquiladas e destruídas. E 60% do povo palestino foi expulso do território palestino, de seu próprio país. Então a matança que chegou a uma porcentagem assustadora do povo palestino, né? A expulsão dos demais, né?
ela começou a marcar exatamente a agenda da comunidade judaica em Israel. Aquele povo, de acordo com o livro de Theodor Herzl, disse claramente: nenhum palestino deve continuar naquela terra. Nenhum trabalho, mesmo braçal, deve ser oferecido aos palestinos. Para o processo e para o projeto sionista ter sucesso, esse território todo tem que ser totalmente isento de qualquer palestino. Só que isso eles não conseguiram, porque uma parte razoável do povo palestino ficou sem sair das suas casas e aguentaram e continuam aguentando até hoje as atrocidades das forças bélicas e militares israelenses. Então, a história ela é complicada, implica muito, né, para responder à pergunta da Maria Tereza, né, por que essa situação se prolonga apesar de ter a deliberação da ONU. A ONU não deliberou pela criação de Israel. Ela deliberou só pela partilha, é diferente. E até hoje, os países ocidentais europeus seguem a orientação e a pressão dos Estados Unidos. Exatamente com essa pressão dos Estados Unidos, com essa simbiose entre Israel, né, onde nós temos nos Estados Unidos um lobby muito forte judaico e sionista no parlamento norte-americano. Então, o povo palestino, infelizmente, não tem força. Da Segunda Guerra Mundial para cá, os países árabes cada vez são menos fortes, cada vez são mais fracos e cada vez são governados por governantes, na maioria das vezes, corruptos e submissos à ordem e à pressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e dos demais países europeus. Então, isso pode explicar o porquê da dificuldade. É porque simplesmente a opinião mundial dos países que determina a política mundial, eles exatamente querem que tudo isso aconteça. E eles entram de vez em quando para assoprar na ferida, para fazer aquele jogo de deixa disso, vamos estabelecer um cessar-fogo, né? O povo palestino ele não quer cessar-fogo, ele quer cessar ocupação indevida, ele quer cessar, né, um uso indevido das suas terras. Então, eles têm que respeitar pelo menos, né, o que foi deliberado na partilha, podem ficar com 53% e 47% dos palestinos. Cá entre nós, e aqui para os ouvidos entender o processo, hoje os palestinos aceitam até 22%. Mas eles querem que esses 22% da área original palestina, eles querem que esses 22% sejam livres de colônias israelenses, sejam áreas contíguas e não ilhas separadas pelo território israelense, onde o palestino não pode ir e vir para ver e para encontrar com seus parentes, por exemplo. Então, resumidamente, esse é o drama do povo palestino desde 1947 até hoje. Inclusive, professor, isso que o senhor trouxe para a gente, que o povo palestino tanto clama por respeito, lembrando que esse conflito ficou mais ainda acentuado depois que Israel expandiu mais ocupações em territórios já reconhecidos palestinos, e aí o aumento da violência exacerbada. E, professor, algo que chamou muita atenção durante essas quase 2 semanas de conflitos, os ataques, a violência exacerbada, um ataque a um prédio de comunicação e é um ataque, literalmente, onde havia crianças. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa questão especificamente. Muito bem. A agressão aos profissionais da mídia que foram para uma região de conflito para relatar o que está acontecendo e passar para o mundo inteiro, normalmente são agredidos e atacados. Aí vem a pergunta: quem atacaria a imprensa? Quem destruiria prédio que tem um pessoal que está lá para mostrar para o mundo a realidade do conflito? Quem faria isso? O lado fraco, oprimido, que está sofrendo,
ou o lado opressor, o lado matador, o lado assassino que está matando os fracos. Pela lógica, o lado mais forte é que normalmente faz isso. Não é novidade. Israel não foi esse país que inventou essa agressão. Não, ele imitou o que os outros fizeram. Se nós voltarmos para alguns anos atrás, na guerra contra o Iraque, quando os americanos invadiram o Iraque, havia um lindo hotel na cidade de Bagdá, na capital do Iraque, um lindo hotel que foi destinado à mídia internacional e todos os pessoal da mídia, os jornalistas, o pessoal de televisão, dos diferentes meios de comunicação, ficavam exatamente naquele grande hotel, lindo hotel, na cidade de Bagdá. Já no início do conflito e da invasão, numa operação que os americanos chamavam de operação cirúrgica, com precisão de 50 centímetros para atingir o alvo, então mais de 50 centímetros eles não podem errar. E destruíram um prédio, hotel internacional de excelente qualidade. Que precisão é essa? Será que foi sem querer? Então, essa estratégia de acabar com a imprensa, com os jornalistas, com aqueles profissionais, né, que o seu ganha-pão é exatamente isso, se colocar numa linha de fogo, uma guerra, colocando roupa especial e colocando faixas nos carros, nos automóveis, colocando maiores faixas ainda nos prédios onde ele fica trabalhando. E por incrível que pareça, essas faixas, essas roupas, está escrito imprensa, né, são usadas exatamente para o agressor usa para atingir o alvo sem errar. Aí a precisão deles, exatamente, ela se referia a atingir esse alvo indivíduo. É uma estratégia lamentável, uma política lamentável, que expressa claramente a falta de ética, a falta de respeito à vida humana, exercida sempre pelo mais forte. Não é questão de nacionalidade, não é questão de religião, é questão exatamente, ele adquire uma força superior ao outro, aí ele perde todos os valores universais de ser ético e de ser honesto. Principalmente o respeito à vida também, exatamente. Professor, infelizmente o nosso tempo se esgotou, gostaríamos de ficar conversando muito mais, o senhor talvez volte aqui conosco, mas quero agradecer demais a participação do professor Mohamed Habib, secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe, professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria Tereza, até a próxima. Tchau.